pública mesmo, né? De uma brasileira e feirense, Daiane Sena, que foi a responsável por maquiar a primeira-dama Janja para a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio de Buckingham, na Inglaterra, e também para a participação na coroação do rei Charles III em Londres. É nascida em Feira de Santana, maquiadora e cabeleireira, mora em Londres, capital britânica, há 5 anos. E além da maquiagem, também foi a responsável pelos penteados de Janja nos 2 eventos. Na ocasião, Daiane conversou com o presidente Lula, que teria perguntado, entre outras coisas, a cidade onde ela nasceu. E como todos os caminhos levam à Feira de Santana, como diz o nosso querido Carlos Pita em sua música, né? A Daiane foi para Londres, mas retorna, faz a conexão agora com Feira de Santana pela internet com a gente agora. Daiane, muito bom, viu, falar contigo, agradecer a disponibilidade de separar um tempinho para nos atender, para falar conosco. O pessoal que acompanha a gente pelo YouTube, Bom Dia Feira Oficial, assiste, inclusive, esse papo agora, né? Estamos conversando em vídeo com a Daiane. E eu queria começar falando sobre você mesmo, né? Como que se deu esse convite? Vamos de trás para frente, né? Como que começou essa ideia, né? Ou esse convite de maquiar a Janja, de preparar os penteados dela para esses 2 eventos tão importantes, né? Que o mundo todo estava com os holofotes nesses eventos. Bom tê-la demais conosco aqui. Um ótimo dia. Bom dia a todos os feirenses, bom dia, Fernando. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, ao vivo, falando com toda a minha cidade natal, com todos os espectadores. Então, o convite foi, assim, uma surpresa para mim, porque eu fiquei sabendo um dia antes que eu ia maquiar a primeira-dama do Brasil. Então, um dia, isso foi na quinta-feira, na quarta eu tinha feito a maquiagem e o cabelo de uma diplomata de Salvador, a Cristiane Aquino, para um chá da tarde no Buckingham Palace. E o pessoal da Embaixada Brasileira em Londres viu o meu trabalho, e quando o Itamaraty entrou em contato com a Embaixada pedindo uma maquiadora, um cabeleireiro que fizesse a primeira-dama, eles indicaram o meu trabalho e ela gostou, a assessoria dela adorou, aprovou. Inclusive, quando eu cheguei para atender a primeira-dama, ela estava olhando no Instagram, mas já tinha sido aprovado o meu trabalho. Então, um dia antes eu fiquei sabendo, na quinta-feira. Na quinta-feira eu soube que eu ia maquiar ela na sexta, 1h da tarde. Então, para mim, foi uma grande surpresa. Pois é, e nesse dia como é que foi o contato com a primeira-dama? Claro que uma maquiagem demora um certo tempo a depender, né, de como foi essa maquiagem, e há tempo também para conversar, para falar sobre algumas coisas. Como é que foi esse contato? Como é que foi a receptividade da Janja a você e sobre o que vocês conversaram? Então, eu cheguei, o horário estava marcado para 1h da tarde no hotel, eu já estava naquela expectativa, meio-dia eu já cheguei no hotel para aguardar aguardar quando chegasse toda a presidência, a comitiva. Então, eu subi lá na suíte para atender a primeira-dama, era mais ou menos 1h30, 1h40, quem me recebeu na porta foi ela, que abriu a porta para mim, muito simpática, gentil, educada, falou: Dai, muito obrigada por ter vindo. E aí eu, como uma profissional, né, perguntei a ela qual era a forma que ela preferia ser tratada, de senhora, primeira-dama ou Janja, e ela falou: não, pode me chamar de Janja, eu sou a Janja. Então eu me senti super confortável, me senti muito, muito, muito à vontade, né? E ela começou a conversar comigo em relação ao look do dia, que seria a recepção no Buckingham Palace. Ela falou que não queria nada carregado, que não queria delineador, e a princípio ela falou que não queria usar algumas outras coisas. Então eu falei para ela: não se preocupe, que eu vou deixar você com aquele estilo de maquiagem muito natural, que as pessoas olham e digam: ela tá maquiada ou não tá? Então a proposta mais ou menos era essa. Em relação ao cabelo, ela também ligou para a estilista dela para
para perguntar em relação ao cabelo, e aí no final entramos em um acordo que seria um rabo de cavalo adequado com o look que ela estava vestida no primeiro dia. Então foi muito fácil. E no segundo dia também. E o que me deixou muito feliz também foi que quando eu terminei de fazer a maquiagem do cabelo, que ela se olhou no espelho, ela amou, eu não precisei mudar nada, eu não precisei fazer nenhuma alteração, e imediatamente ela ligou para a estilista dela, que também aprovou o trabalho e me parabenizou pelo meu trabalho. Então isso me deixou muito orgulhosa. Poxa, que legal. E aí, voltou no dia seguinte, e como é que foi? E no segundo dia, já com um pouco mais de intimidade? Ai, meu Deus, não pode dar muita intimidade, que a gente já quer, né? E aí, no segundo dia, eu fui, o hotel, eu cheguei 6 horas da manhã, era o horário marcado, então 15 para as 6 eu já estava na recepção, a assessora dela pessoal veio me buscar, e ela falou, ontem foi maravilhoso, eu adorei, mas hoje eu quero um pouquinho mais natural. Então eu fui mais pro natural, já que era a coroação do príncipe, do rei Charles III, era um evento mais formal. Então aquilo ali já era algo mais formal, ela como uma primeira dama, então eu fiz um coque também no cabelo dela, mais fechado, uma coisa mais formal, que durasse ao longo do dia também. Até porque eu não sabia quanto tempo ia durar, então fiz algo mais firme, e a maquiagem bem mais natural foi quando o senhor presidente entrou na suíte e conversou, me deu bom dia, eu dei bom dia a ele, e ele perguntou quanto tempo que eu morava aqui, e eu falei 5 anos, e ele perguntou qual era a minha cidade natal no Brasil. E eu falei, Feira de Santana. Aí ele, Feira de Santana, sim. Aí ele comentou também que ele estaria indo para a Bahia, para Salvador, na última quarta-feira, inaugurar uma escola em Salvador. Em Salvador. Isso, pronto. Aí ele comentou isso comigo, tal. E ainda brincou comigo também, que eu estava deixando a esposa dele muito linda e maravilhosa. E foi isso, foi muito legal, foi muito descontraído. Ela me agradeceu imensamente, falou que todas as vezes que viesse Londres que ia me procurar. E então eu não perdi a oportunidade para falar para ela, não só em Londres, mas em qualquer país da Europa que você vier e precisar dos meus serviços, eu vou até você e vou ter o prazer de prestar o meu serviço a você em qualquer país da Europa e do mundo. É isso aí, afinal de contas, feirense, eu costumo dizer sempre, você como uma boa feirense sabe disso, feirense tem esse quê empreendedor mesmo, né, de arregaçar as mangas, ir ao trabalho. A gente conversava aqui antes da entrevista, né, você falava que você já tem algum tempo trabalhando por aí, né? Trabalhando na Europa. Eu queria que você falasse um pouco como é que se deu isso. Como que você deu seus primeiros passos na maquiagem, né? E por que caminhos você acabou chegando à Europa? Como que você entendeu que aí seria um mercado interessante para você também? Qual foi a porta de entrada para você? Então, eu nunca pensei em morar em Londres. Eu já tinha vindo visitar Londres, mas eu não era aquela coisa, uau, eu preciso morar nessa cidade, não. Mas foi uma coisa inesperada, praticamente. Eu morava em João Pessoa em 2017, e aí eu namorei com um italiano, e em 2018 eu fui visitá-lo, e os planos era eu ficar 3 meses na casa dele. Só que quando eu cheguei na Itália, na casa dele, ele era um cara completamente abusivo. Ele não me agrediu fisicamente, mas com palavras, e foi uma decepção total da minha vida. Eu tinha aberto mão de toda a minha vida estruturada de uma pessoa para ir, porque ele era uma pessoa completamente mentirosa e, enfim, fui indo para casa dele, era para ficar 3 meses, eu não aguentei ficar mais de 2 semanas. Então, com 2 semanas que eu estava lá, eu falei, eu vou embora, não preciso disso. Eu nunca vivi isso na minha vida. E aí eu liguei para uma amiga minha que é feirense, que morava em Londres, e comentei, chorei com ela, falei, é tudo mentira, esse cara... Enfim, falei para ela a situação que eu estava passando, e ela falou, se você precisar recomeçar do zero, vem recomeçar em Londres. Você é uma boa cabeleireira, maquiadora, vem para cá. Então eu cheguei em Londres em agosto de 2018, com a mão na frente, a outra atrás, com uma mala, com 350 euros na conta, e eu olhei para essa cidade e falei,
eu vou fazer do limão uma limonada. Eu cheguei aqui, eu vou começar do zero e eu vou atender as melhores clientes desse lugar e do mundo. Eu cheguei na situação de vergonha, de frustração, mas isso não vai me paralisar. E aí eu tive que recomeçar do zero, eu tive que fazer muitas maquiagens, muitos cabelos, que eu já era maquiadora e cabeleireira também antes, né? Desde Feira de Santana. Mas para mim alcançar o público aqui, eu tive que começar do zero, fazer grátis o meu trabalho, para as pessoas conhecer, para as pessoas ver. E aí, que eu fazia o cabelo e a maquiagem, eu pedia, por favor, só vou te pedir um favor, publica no teu Instagram e me marca, comenta com tuas amigas. Era só isso que eu pedia às pessoas, para mim ter o meu espaço. Então as pessoas foram fazendo isso, foram fazendo, e aí eu comecei a cobrar um preço mais razoável para poder ter mais acesso às pessoas. E aí eu não falava inglês também, e entrei num curso de inglês e foquei e falei assim, se eu estou em Londres, eu preciso aprender a falar inglês, eu preciso ter um foco também nas pessoas de alto nível aqui. Então, por que não eu melhorar o meu inglês e alcançar essas pessoas? Então, aos poucos, eu fui melhorando, procurando fazer cursos de atualização, fui mudando a minha postura também. E eu decidi também não trabalhar mais em salão, decidi trabalhar para mim, criar minha marca, abrir o meu site, me impor como profissional para alcançar essas clientes. Então, eu comecei realmente a investir na minha ética profissional para atender esses níveis de cliente. Quanto mais o nível sobe, as exigências sobem também. E foi aí que foi subindo, foi melhorando e as pessoas foram me procurando em automático. Eu ia nos hotéis 5 estrelas, na recepção, deixava meus cartões de visita para eles me indicarem. E aos poucos foram muitas e muitas pessoas. Entre elas, mulheres de jogadores brasileiros que moram aqui, pessoas mais conhecidas, americanas, várias pessoas de alto nível, que hoje, atualmente, eu viajo muito com esses clientes. Pois duas coisas aí, né? Primeiro, parabéns pela história, muito legal mesmo. A gente mostra, né, esse acontecimento que foi você maquiar a primeira dama, mas tem toda uma história por trás para chegar até lá, né? Não é assim, de repente, cheguei em Londres, hoje, amanhã tô maquiando a primeira dama. Tem toda uma história, tem toda uma construção de carreira para chegar até lá. Qual foi, no seu ponto de vista, o ponto de virada para você? Você disse que começou aos poucos, começou a apresentar seu trabalho, fazia até de graça, depois começou a cobrar um pouquinho mais, fazia essa entrega de cartões, né, nos hotéis. Qual foi o ponto de virada? Quando que você começou a atender figuras mais conhecidas? Você falou aí mulheres de jogadores, né, pessoas conhecidas, pessoas famosas. Até se você puder citar algumas dessas pessoas, né, que você teve a oportunidade de maquiar, seria interessante também. Uhum. O ponto de virada foi quando eu decidi sair da zona de conforto, né? Tipo, eu comecei a me expor mais, a criar uma postura profissional, a ver que tipo de maquiagem essa linha de clientes fazem. E em relação a alcançar essas clientes, foi justamente isso, foi preparar um portfólio, preparar um site e preparar o meu Instagram como um ponto que alguém olhasse assim e falasse, não, essa daqui é diferente, essa daqui é melhor. Então foi toda a estratégia que eu criei. E em relação ao inglês também, porque eu moro em Londres, a língua aqui é inglês, eu não posso ir atender uma cliente e falar o português com ela. Então eu tive que investir tempo para aprender a falar inglês bem para chegar até essas clientes. E em relação a essas mulheres jogadores, tem a mulher do Thiago Silva, Beli Silva, que eu já atendi, a mulher do Jorginho, que jogava no Chelsea, ele joga na seleção italiana, que hoje joga na Arsenal, a Paula, que é a esposa do Edu Gaspar, que ele é o diretor do Arsenal, ele que contrata os jogadores, a mulher do Lucas Moura, que joga no Tottenham, a Larissa também já maquiei. Tem uma das minhas melhores clientes, a Kim Veretti, que ela é uma filantrópica americana, que a personal assistente dela, que como se fosse a secretária dela, que achou meu Instagram e me indicou para ela fazer maquiagem, cabelo comigo. Na foto que tem aí no meu Instagram, já foi com ela agora em janeiro.
Ela me levou para Saint-Maurice, que é um lugar que o pessoal vai esquiar na Suíça. Me levou para casa dela também na França, em Cannes. Então foi isso que foi chamando a atenção. Tem uma diretora também da Vogue, tem uma moça também que é cantora do The Voice daqui. E aos poucos, quando uma figura vê que realmente, olha, nossa, que interessante, ela maquia bem. Aí outros salões também, que tem salões que me procuram para prestar serviço para os salões dele, para atender essa linha de cliente. Então, sim, foi dessa forma que eu acho que, por mais que eu tivesse chegado aqui na situação de frustração, eu não tinha que ficar me vitimizando, eu tinha que dar a volta por cima. Chega de ficar olhando para você como um coitadinho, você não é um coitadinho. Eu criei um foco, um objetivo e passei por cima dos obstáculos e cheguei até ele. Eu ainda não estou onde eu queria estar, mas já não estou onde eu estava. Pois é, a gente tem mulheres aqui em volta, que vocês estão vendo a parte de cada câmera, e todo mundo assim, prestando atenção nessa história, e principalmente quando você falou, né, que chegou em um momento emocionalmente difícil para você em Londres e deu essa volta por cima e de fato conseguiu construir a sua carreira. Como é que foi esse período de adaptação para você? Você vinha de um momento emocionalmente frágil, né, de uma frustração no relacionamento, em um ambiente novo, pelo que você disse, nem inglês falava, teve que aprender a falar a língua mãe daí, e essas diferenças culturais todas, né? O que é que foi mais pesado para você nesse momento? Porque a gente está falando de uma mulher nordestina, negra, baiana, feirense, em um país de uma cultura totalmente diferente. Não sei se aí a gente tem a discussão com o racismo como a gente tem aqui, se a gente tem algo desse tipo, mas a gente sabe, né, o que é ser negro no Brasil, né, o desafio que é ser negro no Brasil, que é um país tão negro, que é um país de maioria negra. Imagina, né, em países de minoria negra, não sei, isso daí é uma coisa muito mais de percepção sua, mas como é que foi esse momento? O que é que foi mais pesado para você? Quais foram as dificuldades que você enfrentou nessa diferença cultural também? Na diferença, antes de falar da diferença cultural, eu vou só abrir um parêntese em relação ao relacionamento abusivo que eu vivi, e vou dar uma deixa aqui para quem está me ouvindo, quem é mulher. Nunca aceite menos daquilo que você merece. Então, tipo assim, nunca aceite menos daquilo, não deixe as pessoas te tratar da forma que você merece ser tratada com respeito. Então, por mais carente que você esteja, por mais que você precise de um relacionamento, você merece e precisa ser valorizada, honrada e respeitada. Então, quando eu caí na real disso, foi que eu vim para cá. Então, quando eu cheguei aqui, foi os embates relacionados à cultura. Primeiro lugar, o tempo. Aqui em Londres chove muito e além da chuva, o tempo é cinza. Não sei se você está vendo aí, que a gente está aqui pelo Zoom, né? Tá o tempo todo nublado, a gente está na primavera e o sol não sai, a vitamina D, ela vai lá para baixo. Uma coisa que eu não valorizava quando eu estava no Brasil era o sol. Eu falava, nossa, todo dia esse sol quente, que calor. Gente, mas a gente é um povo feliz. Então eu comecei a ficar deprê também, porque a falta de vitamina D, o tempo. Então essa foi uma coisa que eu ainda luto com isso no inverno, que é essa questão do clima em relação à cultura. Em relação ao racismo, pode ser que seja uma coisa que eles saibam disfarçar bem, mas eu não senti esse desafio aqui, para ser honesto com você. Muito pelo contrário, as pessoas, se elas estão disfarçando, elas disfarçam muito bem. Mas em qualquer lugar que eu vou, qualquer loja que eu vou, elas não olham a forma que eu estou vestida e nem a cor da minha pele. Elas me tratam igual. Elas te tratam bem. Você pode estar vestida aos trapos, elas vão te tratar com educação e com respeito. É uma coisa que eu acho incrível aqui. Outra coisa também é que ninguém está te olhando como você está. Você pega o metrô, as pessoas não estão olhando para você. Olha para o cabelo dela, ninguém olha para você. O máximo que elas vão olhar para você é para te fazer um elogio. Se for para te criticar, elas não olham. Então isso é uma coisa muito que eu aprendi aqui também. Por que cada um é do jeito que é, cada um se veste como quiser, e as pessoas, elas sabem respeitar as outras. Isso é muito, muito, muito importante. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei com uma mentalidade muito fútil também. Eu olhava as pessoas, eu falava, olha como eu estava vestida, cara. E não, tipo, quando eu olhei, eu falei, por que eu tô olhando isso, gente?
que coisa mais fútil a minha? Eu tenho que olhar para mim. As pessoas se vestem máscara. Então, tudo que eu aprendi hoje na minha vida ninguém falou, você tem que fazer assim. Foi eu quebrando a cara mesmo, dando tapa, a cara a tapa, como todo mundo fala. Então, o que foi difícil na cultura também, daqui foi o tempo e a língua, o idioma para aprender, porque eu não sabia falar. Agora, uma coisa importante, eu não sabia falar inglês direito e nem por isso as pessoas deixavam de fazer cabelo e maquiagem comigo, pela minha falta de comunicação, pela minha comunicação tão pobre, assim, pelo meu inglês, porque eu não sabia. Eu lembro que eu comecei a trabalhar no salão quando eu cheguei aqui e o dono do salão era um brasileiro, então tinha que ter sempre, eu falo italiano fluente também, então tinha que ter sempre alguém que falava italiano ou alguém que falava português para traduzir para cliente. E então eu falava, olha, ela é cabeleireira, só que ela não fala inglês e ela vai fazer sua escova, ela vai fazer sua coloração. E as pessoas falavam, não se preocupe, pode fazer minha coloração, eu confio em você. O seu inglês é melhor do que o meu português. Nossa, então isso é uma coisa também que me fazia tipo, uau, elas não estão nem aí se eu falo ou não inglês, elas querem ver o meu serviço. Então, mas foi um desafio para mim não falar inglês, porque você se sente insegura, sabe? Você se sente, sabe quando você se sente as pessoas falando ao seu redor e você não consegue entender, você sente tipo, né? E aí eu falei, não, basta, eu preciso aprender a falar. Foi quando eu entrei no curso, fui aos poucos melhorando, e é isso. E hoje eu não falo o melhor inglês do mundo, mas eu consigo me comunicar bem com as pessoas. Pois é, parabéns, viu? Parabéns pela história, pela luta aí e por ter chegado onde chegou. Espero que seja e acredito de fato que, claro, não é o fim da linha. Você está em curso, aí você tem muita coisa ainda para conquistar, né? Sua carreira, você é uma mulher jovem, ainda vai conquistar muita coisa nessa vida e a gente vai estar aqui na torcida por essa feirense. Por falar nisso, você estava me contando que vem sempre a Feira de Santana, né? Não mora mais aqui, mas tem família aqui. De qual bairro você é? Quem da sua família mora aqui? Pai, mãe? Fala um pouco disso pra gente. Tá bom. Minha mãe, meu pai... Eu cresci no bairro Panorama, perto do Tomba. Eu sou gêmeas com o meu irmão, o nome dele é Danilo, e tem uma irmã que é como se fosse minha assessora, tá organizando toda a minha vida aí, a Daniela. E toda a minha parentela é da Rua Nova. Minha mãe, meus tios, minhas primas. Eu praticamente todo final de semana eu ia para Rua Nova por causa da minha avó. E é isso. É bacana, muito bom poder falar da sua história, viu, Daiane? Bom falar mesmo. Parabéns por esse momento marcante na sua carreira, de ter maquiado, preparado o cabelo da primeira dama. Espero que, como ela mesma disse, né, que sempre que for na Europa, na verdade, na Inglaterra você estendeu, na Europa, pode me chamar que eu vou, e é mais ou menos por aí mesmo. Parabéns pela sua carreira e dizer que a gente fica muito orgulhoso, viu, de ter uma feirense do Panorama, da Rua Nova, né, que está aí ganhando o mundo, levando o nome de Feira de Santana também, porque no momento que você aparece como uma baiana, uma feirense, que as pessoas vão buscar quem é essa brasileira, né, que está maquiando aí celebridades, maquiando a primeira dama também. As pessoas acabam, né, linkando com Feira de Santana, como eu falava no começo da entrevista. Tem a música do Carlos Pita, que diz que todos os caminhos levam à Feira de Santana. Então é mais ou menos por aí mesmo. Parabéns, bom conhecê-la, bom conhecer a sua história. Espero voltar a falar com você em outras oportunidades, com grandes feitos na sua vida e na sua carreira, viu? Estamos aqui na torcida por você. Com certeza, obrigada. Em setembro estarei em Feira de Santana com um projeto maravilhoso, mas ainda não posso contar. Mas quando eu estiver chegando perto, a gente volta a se falar e eu falo para você. E semana que vem estarei no maior festival de cinema do mundo, o Festival de Cannes também, maquiando e fazendo cabelo lá. Graças a Deus. E é isso. Foi um prazer também falar com você.
Pois é, feirense retada, como a gente fala aqui na Bahia. Pois é, vai pro Festival de Cannes também, vai estar trabalhando lá, vai estar maquiando as celebridades também. Bacana, a gente vai estar acompanhando aqui e vai estar torcendo muito por você, pode ter certeza disso. E quando tiver esse projeto de setembro aí, próximo, entre em contato conosco aqui, com a nossa produção, já tem os nossos contatos. Vai ser uma satisfação muito grande poder falar dele também. Abração, tá? Sucesso! Abraço, obrigada. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau.